Sem dúvidas nenhuma, a pergunta que mais ouvimos nos últimos meses é: quando a Europa vai abrir as fronteiras para o Brasil? E para esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, nós decidimos fazer esse vídeo para mostrar a situação atual da Europa, como fazer, quem pode entrar ou sair, enfim, tá tudo nesse vídeo e bora pra ele. Fala pessoal, eu sou Giovanni Delgado. E eu sou Kézia Mendonça, tudo bem com vocês? E é fato que estamos vivendo um momento muito complicado e acredito que por isso temos recebido várias perguntas no nosso Instagram de pessoas perguntando qual a situação da Europa, quais países estão abertos para os brasileiros, por onde é melhor entrar. Exato, e por isso nós fizemos este vídeo, um vídeo bem detalhado para você ficar super por dentro de como está tudo por aqui. Mas antes de começar esse vídeo, nós gostaríamos de agradecer aos quase 1000 inscritos que nós já temos aqui no canal, a todos os comentários que vocês fazem, seja aqui no YouTube, seja lá através do direct no Instagram do @EmTerrasEuropeias. E saiba que a cada novo comentário, a cada novo inscrito, nós ganhamos uma injeção de ânimo absurda para poder fazer cada vez vídeos mais especiais, vídeos melhores para vocês. Sim. Então se você não é inscrito, já desce aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa todas as notificações, porque toda semana trazemos vídeos para vocês, com conteúdo como esse, falando sobre a Europa, nossa vida aqui, dicas de cidadania, dicas de idioma, um monte de coisa, e os vídeos são sempre muito legais e eu acredito que vai agregar muito aos seus conhecimentos. Exatamente, então já se inscreve no canal, ativa as notificações e manda uma mensagem falando: sou um novo inscrito, tô passando por aqui para apoiar vocês. Vem fazer parte dessa família que só está crescendo. Exatamente. Agora que você já se inscreveu no canal, o primeiro ponto que trazemos aqui neste vídeo é sobre uma dúvida de um seguidor nosso lá no Instagram que veio pra gente perguntando lá no direct. Gente, se eu entrar na Europa através da Croácia e desde a Croácia voar pra Itália, seria bom? Na verdade, aqui nós trazemos, essa dúvida gerou o primeiro tópico desse vídeo, que aí nós começamos a entender o quê? Que muitas pessoas às vezes podem ter a dúvida de o que é em si a Europa. Basicamente a Europa ela é dividida aí em 3 partes, vamos dizer assim: a União Europeia, o Tratado de Schengen e a zona do euro. Então, para a gente entender bem isso daí, a gente fez 3 imagens e a gente vai mostrar para vocês agora. Atualmente, a União Europeia é composta por 27 países que fazem parte de uma união econômica e monetária. Os Estados-membros partilham um mercado único com regulamentação comum dos produtos e a livre circulação de bens, capitais e serviços. Já o Tratado de Schengen, que é aquele que permite a livre circulação de pessoas, ele foi assinado lá em 1985 por França, Alemanha, Bélgica, Holanda e obviamente Luxemburgo. Esse tratado inicialmente começou por esses 5 países, mas ao longo do tempo ele foi fazendo adesões e hoje tem 26 países que fazem parte desse tratado. Ou seja, a União Europeia é uma coisa monetária, uma coisa econômica. Já o Tratado de Schengen é aquele que permite a livre circulação de pessoas. Logo a gente volta para a dúvida do inscrito, que é o seguinte: se ele entrar pela Croácia, que faz parte apenas da União Europeia, quando ele for para a Itália, ele vai precisar fazer imigração, seja terrestre e aérea. Então, para ele entrar nos países que fazem parte do Tratado de Schengen. Ou seja, ao meu ver, isso daí não é uma boa opção, a não ser que ele tenha um voo muito barato, alguma coisa assim. Mas, diante do momento que a gente vive, isso daí não é uma boa ideia, vamos dizer assim. Como falamos, existe a zona do euro, e a zona do euro é composta por 19 países, esses 19 países que partilham a moeda euro. Exatamente, então União Europeia, monetária e econômica, Tratado de Schengen, livre circulação de pessoas, e a zona do euro são somente os países que vão fazer a utilização do euro como sua moeda principal. Bom, beleza, até aqui tudo tranquilo, a gente já entendeu essas 3 diferenças ali do que consiste a União Europeia, para a gente poder entrar agora no segundo ponto, que basicamente é quando vão liberar as fronteiras para brasileiros aí na Europa. O que a gente precisa entender é que, vou colocar uma imagem na tela aqui agora para vocês, e essa imagem ela está mostrando claramente quais são as restrições que estão sendo implantadas. A gente pode ver países aí que estão totalmente em vermelho, ou seja, não significa que esses países estão em lockdown, mas sim que esses países
eles estão com restrições maiores para proteger a sua população. Já os países aí que você vê que são Itália e Espanha basicamente, hoje nós estamos vivendo aqui um regime de toque de recolher, basicamente dizendo, ou seja, a população tem um horário que ela não pode mais sair para a rua. E outros países estão com menos restrições, vamos dizer. Mas é lógico que isso daí, no dia que a gente está gravando o vídeo, isso daí é uma coisa que pode mudar de uma hora para outra, um país pode entrar em lockdown completo, o outro pode diminuir a restrição. Nesse ponto que você tem que sempre ficar atento, sempre no que os consulados estão dizendo, no que os países, nas notícias, enfim, para você ter alguma atualização. E lógico, se alguma coisa muito discrepante mudar, você pode ter certeza que aqui no canal a gente vai fazer um vídeo muito especial para vocês de novo. Claro, então já aproveita e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ative as notificações, porque se houver alguma mudança significante, nós vamos estar aqui mais uma vez com um vídeo prontinho para vocês. Exatamente, aí você não vai perder esse vídeo. Sim. Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, agora vamos pôr... Você tem que esperar um momento. Bem na hora que eu olhei... Bom, oi, pô! E agora vamos pôr uma imagem aqui de um ranking com os 12 países mais afetados por este vírus. E uma coisa que chama bastante atenção é que nesses 12 países, 5 estão aqui na Europa. Isso é para vocês terem uma noção da proporção do vírus aqui na Europa. Exatamente, já vista que muitos países aqui na Europa têm a proporção de estados aí no Brasil. Também então, olha como que o negócio tá absurdo, vamos dizer assim. Bom, beleza, então para finalizar essa primeira parte, a gente já entendeu as diferenças que tem aqui dentro da União Europeia, vamos dizer assim. A gente já entendeu os países que estão com restrições e também como que está o grau de evolução da doença aí. Mas agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar sobre as viagens de europeus, né, brasileiros residentes na Europa indo para o Brasil e, consequentemente, o retorno disso, brasileiros indo para a Europa. Então, essa parte nós temos a Kézia. Sim, e para todo aquele viajante que quer entrar no Brasil, é importante lembrar que, a partir do dia 30 de dezembro de 2020, se tornou obrigatório apresentar a declaração do viajante, que é a declaração da Anvisa. E além dessa declaração, você tem que apresentar um teste negativo para a Covid-19. E uma coisa importante de se lembrar também é que esse teste ele tem que ser feito por 72 horas antes do embarque. Porém, a nossa dica é tentar fazer esse teste de uma forma para que você chegue no destino com ele ainda válido, porque parece ser pouco 72 horas, mas dá tempo sim. Você tem que ver certinho no laboratório onde você vai fazer o exame que você consegue. Exatamente, esse teste ele é o RT-PCR e a declaração de saúde do viajante você pode ou pegar no voo, mas também a gente recomenda que você entre no site da Anvisa e que você baixe esse formulário antes. A gente vai tentar encontrar esse formulário aqui certinho para vocês e deixar nos comentários. A gente vai pinar o primeiro comentário aqui para vocês, para já ficar mais fácil de encontrar isso daí. Já para aqueles que estão querendo sair do Brasil e vir para a Europa, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, obviamente, vai precisar também preencher a declaração de saúde do viajante e também apresentar aí o teste do Covid negativo, né, que é o RT-PCR também. Só que aqui tem duas coisas muito importantes que a gente tem que entender. O primeiro ponto, se você está viajando com criança, tem que ver qual a legislação, né, qual a normativa que está sendo aplicada naquele país, porque, por exemplo, Portugal, crianças acima de 6 anos somente que está precisando, já que na Espanha é acima de 11 anos, desculpa. Ou seja, nisso daí, se você tem uma criança, você tem que ficar atento para você poder economizar dinheiro, haja vista que ele tem um custo alto, né? Vamos dizer assim. O segundo ponto que você tem que ficar muito atento é o seguinte: hoje, devido à atual situação aqui na Europa, não está sendo admitido turistas, tá? Pessoas que venham do Brasil para a Europa para fazer turismo, simplesmente porque está uma porcaria total. Então, quem é residente aqui na Europa e está vindo do Brasil pode. Quem é estudante, tem um visto de estudante, também está sendo liberado. Mas aí já entra um detalhe, você tem que ver que muitas vezes a faculdade, o curso que você vai fazer aqui não vai estar funcionando. Então, para você evitar um custo aí total de você ficar aqui sem fazer algo, tem que se informar, tá? O detalhe é esse. Depende do país, porque tem país que nem estudante está recebendo. Exatamente. Então, assim, a dica é turista, é estudante, alguma coisa que não for residente,
entre em contato com o consulado daquele país, troca uma ideia para você ver se você vai conseguir ou não. E o outro ponto que também assim é de suma importância é que muitos países, devido a essa nova cepa que está aí no Brasil, muitos países estão cancelando os voos com origem do Brasil. Como a Itália está acontecendo no momento, como o Reino Unido cancelou os voos. Então tem esse detalhe que você tem que ficar atento, porque muitas vezes, de uma hora para outra, isso daí pode mudar, tá? Então essa é a nossa dica, tanto para brasileiros que querem ir para o Brasil, quanto de brasileiros que são residentes e querem retornar para a Europa. Nós mesmo estamos com viagem marcada para o Brasil e a única coisa que nos foi solicitado é, claro, o exame RT-PCR negativo e a declaração do viajante, que é a declaração da Anvisa, igual nós já falamos há pouco, e vamos deixar aqui, ó, no primeiro comentário do vídeo. Exatamente. E se você quer acompanhar essa viagem, já aproveitando esse momento aí para vender essa viagem para vocês, vai lá no nosso Instagram, @emterraseuropeias, segue a gente lá porque a gente vai vlogar muito, todos os dias a gente vai colocar um conteúdo legal. Então se você quer acompanhar antes do vídeo vir aqui para o YouTube, vai para lá, se inscreve lá, aliás, se inscreve não, olha só, se inscreve aqui, lá sim. Você vai seguir a gente. Sim, e ó, nós estamos fazendo essa viagem, mas é uma viagem com propósito. Exato. Nós não estamos a passeio, porque assim, a gente tem responsabilidade, a gente entende o que tá passando no mundo todo, tá? Então só pra ficar claro isso. Exatamente, nós temos que ir porque é uma situação que vai mudar aqui, que a gente vai ter que fazer isso. E pra quem se inscrever, vai saber qual é essa mudança e qual foi a necessidade da gente ir pro Brasil justo agora. Tá, beleza, mas agora é o seguinte, você entrou nesse vídeo aqui para saber quando que as fronteiras para brasileiros vão ser abertas, né? Quando que os brasileiros vão poder entrar aqui na Europa. E nós vamos dar essa resposta para você agora. Então, mas afinal, quando a Europa vai abrir as fronteiras para o Brasil? A nossa resposta vai ser totalmente baseada na mídia, de tudo que a gente buscou para criar esse vídeo e, claro, de tudo que a gente foi absorvendo no decorrer desses meses. E o que acontece? O que a gente tem visto é que os países, eles estão tomando medidas mais... como que eu posso dizer? Mais firmes. Mais drásticas, sim, isso. Mais drásticas agora, né, com essa nova cepa que está surgindo aí no Brasil, e muitos deles estão já visando medidas para restringir a mobilidade até na Páscoa. Sim. E aí o que a gente traz para vocês? Diante disso tudo que nós já vimos nesse vídeo, que é o grau de evolução da doença, como que tá, o que nós temos para dizer para vocês é: se a maioria dos países que a gente consegue ver aqui está tomando essa força para restringir a mobilidade até abril, pode ter certeza que até lá turista brasileiro é quase que improvável. O segundo ponto que a gente traz para vocês é que com o nível de vacinação aumentando, que isso é uma coisa nítida que está acontecendo aqui na Europa, automaticamente a mobilidade nossa aqui dentro também vai conseguir aumentar. As restrições dos países vão diminuindo, nossa mobilidade vai aumentando. Só que assim, a gente tem que ter uma coisa também clara, que é: essa vacinação não vai ser feita do dia para a noite, ela vai demorar um tempo. E obviamente também os governos não vão abaixar as restrições em um piscar de olhos. Então é uma coisa que vai ter que ser equilibrada. Conforme vai subindo, as restrições vai baixando e nós aqui dentro vamos podendo ter uma mobilidade maior. Somente depois que isso daí for se restabelecendo que vai ser aberto para os turistas virem do Brasil. E não é de interesse deles deixar isso daí também fechado muito tempo, porque tem 69% dos turistas, teve uma diminuição de 69% dos turistas no ano de 2020, ou seja, economicamente isso daí é um terror para os países aqui da Europa. Então o que a gente mais ou menos está tendo de ideia, tá vendo aí os meios falando, é que muitos países vão começar a abrir suas fronteiras somente lá para agosto, setembro. Ou seja, se você está vindo para você fazer o reconhecimento da sua cidadania, se você está vindo a turismo, o ideal é que você não compre sua passagem para antes desses meses, porque a chance de você ter que remarcar, de você perder dinheiro é muito grande. Já se você é um cidadão europeu, se você já tem sua residência aqui, aí obviamente você vai poder fazer essa viagem antes, né? Isso daí é claro. Mas o ponto principal é: quando as fronteiras vão abrir para brasileiros?
Infelizmente as notícias não são boas, Sim. tá? E isso daí é claro, é nítido. Só que aí o que vai acontecer? Conforme for passando o tempo, que a gente prevê mais ou menos é que agosto, setembro, deu uma melhorada muito grande e muito provável volte a abrir as fronteiras. Sim, e nós estamos sendo muito otimistas, porque ainda tem a variante no Brasil, ainda tem a variante no Reino Unido. Então, assim, e essas variantes a gente não sabe qual é a força desse vírus novo, se de repente ele abre as fronteiras, de repente começa a expandir de novo e volta toda essa tortura mais uma vez pra gente ficar tudo fechado dentro de casa. Então, assim, vamos ser otimistas, né? Vamos unir forças, porque tem que voltar ao normal, não dá pra viver assim não. Exatamente. Tá horrível. É, uma coisa que tá muito ruim pra gente que Sim. tá aqui, que deve estar horrível pra quem tá querendo viajar, porque Claro. assim, a gente quer que a vida volte ao normal, a gente Sim. tem aí circunstâncias de pessoas que vão mudar de país pra trabalho e, é muito complicado. E a Então, economia também, em todo mundo, não é só na Europa, no Brasil, na China, até na China, exatamente. todo lugar. Basicamente, então é isso. O que a gente quer deixar claro para vocês é quando que as fronteiras para o Brasil, né, do Brasil para a Europa, vão voltar a ser abertas. O que a gente imagina diante de tudo que a gente tem acompanhado, tá? Isso daí não é um chutômetro nosso. A gente tem algumas informações ali que a gente está pegando da mídia, mas é claro, não tem como ninguém cravar o martelo aí, ninguém bater o martelo falando que ó, dia tal tá aberto, tá? Por isso que a gente sempre fala pra vocês, se inscreve no canal, ativa as notificações, Sim. porque qualquer novidade a gente vai trazer pra vocês. Mas hoje o que a gente traz claramente é que muito provavelmente a partir de agosto, setembro, volte a abrir. Sim, agora a gente quer saber, conta pra gente nos comentários aqui embaixo, o que vocês acham? Acham que no meio do ano as coisas já vão estar boas? Se já vamos ter uma mobilidade melhor? Se já vai estar todo mundo aí quase vacinado, né? Sim. Que é o que eles falam. Se vocês estão otimistas igual a gente, considerando que sim, no meio do ano tudo já vai estar mais organizado. Exatamente. Deixa um comentário aqui que a gente vai responder com o maior prazer, a gente vai conversando sobre isso. Aqui do lado tem 2 vídeos para vocês que assistiram esse vídeo até agora, continuar no canal. Muito obrigado, esperamos de coração ter ajudado em algo e até um próximo vídeo. Falou!